Olá, meus amores. Bom dia e boa tarde, tá certo? Tia Lielma retornou, né? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, se protegendo, tomando todas as precauções, né, cabíveis. Vejam só, a partir de hoje, dia 17, certo? Ficou combinado, né, que seria a volta às aulas presenciais, né, das escolas particulares, ou permanecer com as videoaulas, né? Foi mandado o recadinho e tal, e aí ficou a critério, né, lógico, dos pais a tomarem a decisão se vocês viriam para a escola, né, ou iriam permanecer à distância, tá bem? Então, assim, aqueles que optarem ainda por vir para a escola, tá? É só no horário pela manhã, porque como a gente tá com reforço, então podemos dar continuidade, tá certo? Aí a gente começa de 8 às 11, tá bem? Para poder dar continuidade na questão das aulas presenciais. E aqueles que não optarem por voltar, a gente entende, tá certo? Aí pode ficar em casa tendo acompanhamento. Então, vamos começar a oração, né? Para a gente começar com a nossa aula de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livre de todo mal. Amém. Então vejam só, para quem tem a folhinha, vai fazer a tarefa na folhinha, e para quem não tem, faz o livro, né? Para quem tem um livro, vai fazer o livro. Então vejam, o primeiro ano, tá bom? A página 78, português, 78, 79 e a página 80 de português. Na página 78 tem falando sobre a família do Z, tá certo? Que é Zá, Zé, Zi, Zó, Zuzão. Então vocês vão cobrir e em seguida tem aqui também para você completar, porque as palavras estão embaralhadas, né? Aí tem uma buzina, tem o número 12, tem uma zebra, tem um nariz e tem o zíper. Então, vai procurar as palavras, completar certinho. Do outro lado, tem letras K, W e Y, que é a página 79 do primeiro ano, tá? As letras K, W e Y têm um jeito diferente. Você pode encontrá-las em muitos nomes de gente. Em seguida, você vai botar qual é o assunto da quadrinha, né? Que tá falando sobre o quê? Sobre as letras K, W e Y. O segundo, ligar a letra ao nome dela, tá certo? Tem W, Y e o K. Vai procurar o nome e vai ligar. E em seguida, vai pesquisar o nome de pessoas que começam com as letras K, W e Y e vai fazer, tá certo? E na página 80, você vai encontrar as palavras no diagrama de letras, copiar com letras minúsculas. Então, tem aí vários nomezinhos, né? Tem show, ketchup, karaokê e yakisoba. Você vai lá, vai encontrar e vai copiar. E, por fim, você vai cobrir o K, o W e o Y de português. Ainda no primeiro ano, em artes, tá certo? Vai lá em artes. Vai em artes. Nas páginas... Deixa eu ter ali umas aqui, procurar. Os meios de transportes e a arte, na página 379, 380 e 381 de artes do primeiro ano. Você vai ver aí, a arte proporciona muitas viagens pela imaginação de quem cria e de quem a aprecia. Então tem aí, ó, uma imagem, tá vendo? E como virou um passeio, né? E aí na página 380... tem pra você aqui, o que você observa na imagem, como se você estivesse conversando com os colegas. Como você não tá na escola, conversa com quem estiver fazendo a tarefinha com você, tá certo? Ou o papai, ou a mamãe, ou o tio, ou o primo, ou o irmão, quem que tiver. Entenderam? O avô. Você conhece esta cantiga? A canoa virou por deixar virar. Foi por causa de... Aí você vai completar o nome de uma pessoa. Que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava, coloco o nome de outra pessoa, do fundo do mar, tá? É só para completar. E no outro lado, na 381, você vai recortar as figuras geométricas, as formas geométricas, vai arrumar as peças para construir uma canoa e depois vai criar tudo o mais que sua imaginação mandar. Quando terminar, você vai lá e manda para a tia Lielma.
Essa foi a do primeiro ano. Do segundo ano, são as páginas 92, 93, 94 e 95. Na 92 do segundo ano tem informação em poesia. Tem um texto enorme aí, tá vendo? Falando sobre Zou faz enquete para escolher nomes de leoas filhotes. Na 93, tem aí para você assinalar o texto que você leu o que é. Se o texto publicado é um jornal online. Quer dizer, uma interpretação de texto. E em seguida, do ladinho da página 93, ó. Aqui do ladinho. Tem para você completar com a letrinha L ou U. Letra L ou U, tá certo? Você sabe que às vezes a gente fala as palavras e a gente acha que é com U, mas é com L. E às vezes você acha que é com L, mas é com U. Por exemplo, sol é com L, né? Sou é com U no final, tá certo? E na página 94... tem falando sobre o ponto final. O que é o ponto final? E as questões para você responder. Por exemplo, se eu disser assim, eu vou à escola, ponto. Estou afirmando que eu vou à escola. Então, eu vou colocar ponto final, tá certo? E na 95, é falando ainda sobre um textinho da minhoca, tá certo? Vai ler o texto sobre a minhoca. Ainda no segundo ano, em artes, vocês vão procurar aí na página... Peraí, tá? Deixa eu colocar aqui. Na página 439, 440 e 441. Arte da terra. Ó, tá explicando. Sobre cada tipo de terra tem sua importância. Terra cascalhosa, argilosa, molda, argila, terra arenosa, né? Na 440 ainda continua o texto só explicando sobre a arte de fazer na mão, né? E na 441 tem um ceramicando, ó, falando como fazer arte na cerâmica, que é na argila mesmo, no barro. Então, você vai criar bonecos usando argila, desculpa. Para esse trabalho, você precisará de argila para modelar, jornais velhos, palito de churrasco, água e tinta guache. Cubra a mesa com um jornal para que sua argila possa ser modelada. Separe vários pedaços de argila do mesmo tamanho. Faça bolinhas com esses pedaços de argila. Depois, deixe as bolinhas sobre a mesa e com as palmas das mãos faça movimentos para frente e para trás, até que se formem rolinhos de argila. Modele o que desejar em cada pedaço. Vá insertando a espessura de cada parte com os dedos. Isso é na página 442. E aí você vai criar um bonequinho ou uma bonequinha ou outro objeto, tá certo? E aí você manda pra tia Lielma sua tarefa realizada. O terceiro ano são as páginas 101, 102 e 103 e 104. Na 101 de português está falando está no papel, o livro do papel. Você vai fazer a leitura do texto e em seguida você vai interpretar ele, né? Você vai interpretá-lo. Na outra página, na 192, tem aí ainda a interpretação do texto restinho. E aí você vai falar um antônimo, né, das palavras. Por exemplo, qual é o contrário de manso? Bravo. De impaciente? Paciente, né? E aqui, para você colocar os acentos que faltam. Quais são os acentos? Acento agudo é quando o som é aberto. Por exemplo, avó. O acento é aquele tracinho que fica no ó. Se for fechado, como se a gente estivesse falando com o nariz tampado, avô. Fechado, então é o chapeuzinho do vovô, né? O famoso chapeuzinho do vovô. Na página 193, tem outro texto, o direito das crianças. Então, você vai ler aí o direito das crianças. E na 194, você vai interpretar, tá certo? E vai completar aí com S ou Z, tá certo? Tem gente que se confunde bastante. Por exemplo, paizinho, não é com S, é com Z. Se eu falar casa, tem um som de Z, mas não é, se escreve com S, tá certo? Ainda em artes do terceiro ano, vai lá na página 473, desculpa, de artes. Aí tem lá, composições.
Tá explicando aí, a composição são a mistura de quê? A maneira pela qual os objetos são organizados em um espaço agrupado de acordo com o seu volume, suas linhas, cores, etc. Tá certo? Nas 474, você vai identificar quantos vasos há no desenho e vai pintá-los, tá certo? Bem bonito, vai pintar os vasos e em seguida você vai dizer mais ou menos quantos vasos você conseguiu pintar. Em seguida, manda pra tia Lielma, tá certo? Quarto ano, coloca na página 97, 98, 99 e 100. Na 97 tem assim, é preciso cuidar da água. Como é que a gente vai cuidar da água? Tem aí um texto informativo, né? Tem explicando. Na 98, você vai interpretar esse texto, né? Como foi que você conseguiu entender como é que a gente cuida da água, como a gente tem o domínio sobre a água, tá certo? A importância dela na nossa vida. Na 99, você também vai terminar de responder as questões falando sobre, porque aí tem uma conta de água, né? Especificando. Aí vai ter a leitura, o número da instituição, tá tudo na conta de água. Você só vai olhar, procurar e vai colocar nas questões que estão pedindo. A leitura, que são as numerações, a data, essas coisas da conta de água. Na página 100, é só um texto falando sobre conjugação do verbo, tá certo? No presente, no pretérito e no futuro. Por exemplo, eu subo no presente, eu subi no passado, eu subirei no futuro. Entenderam? Por exemplo, eu como no presente, eu comi foi passado, eu comerei vai ser futuro. Ainda no quarto ano, vai colocar em artes, tá certo? Na página 501, aí tem lá impressão na palma da mão, explicando que a registrar texto ou imagem em papéis, tecidos, plásticos e outros suportes, usando instrumentos e máquinas adequadas, faz parte de um processo chamado impressão. Nas 502, tem lá, para você construir, né, carimbos. Se você quiser construir carimbos, você vai precisar de caixa de fósforo, borracha ou batata, pedaços de EVA, lápis grafite macio, tesoura sem ponta, cola, régua, tinta guache de cores variadas e pincel, para você criar seus carimbos. Mas como é muito trabalhoso, se não der, você vai no caderno de desenho e copia ou cola, ou procura imagens ou imprime de carimbos e faz a colagem ou desenha os seus carimbos lá no caderno de desenho, tá certo? E na 503, você vai ainda interpretar sobre as impressões, né? Voltou lá no texto que são impressões gráficas, vai lá e diz o que é, tá certo? E em seguida vai enumerar as imagens de acordo com o que elas representam e depois manda foto para mim. Por fim, para a gente terminar a aula de hoje, a gente vai terminar do quinto ano, página 113, 114 e 115 do quinto ano. De terras distantes, o sonho da América. Você vai lá ler sobre o sonho da América, tá? É um texto. E tem aqui os verbos auxiliares, que é ter, ser, haver e estar. Eu tenho é do verbo ter, né? Eu sou é do verbo ser. Haverá do verbo haver. E estar, eu estou do verbo estar, né? Na página 114 é só conjugações de verbos, é só para estudar. E na 115 também é só para estudar sobre os verbos, as formas que são faladas. Ainda do quinto ano, vamos lá em artes, tá bom? No quinto ano, na página 542. Não, desculpa, peraí, minha gente. Que ali é uma. Deixa eu ver aqui. Desculpa. 550. Observando os planos. Observe a obra de Van Gogh e descreva o que você vê nos diferentes planos. Tudo que você está vendo nessa obra, você vai dizer e vai escrever nas linhas abaixo. E em seguida, vamos reconstruir a pintura de Van Gogh em planos. Recorte o molde. Já tá aqui, ó, o molde. Você vai pegar uma folha em branco, vai recortar e vai fazer ela na folha. Tá certo? Mas ela vai ficar assim, ó.
Na página 553 tem explicando. Você vai dobrar a folha de papel, cartão, em 3 faces de tamanhos diferentes. Não precisa ser papel cartão, pode ser outra folha. Uma das faces externas maior é a do meio, num tamanho intermediário, e a face externa menor. Em seguida, recorte nos lugares indicados a imagem do molde da pintura na página anterior. Então, você vai precisar de meia folha de papel cartão verde ou uma meia folha de papel ofício ou uma folha toda de ofício. Ó, e vai fazer a dobradura e vai colar aquela imagem de Van Gogh aí na folhinha, tá certo? Em seguida, manda para aqui a Leão. Qualquer coisa, qualquer dúvida, se a página não foi, principalmente para quem tem folha, não tem problema, faz a próxima, tá certo? E se caso for uma página repetida, também não tem problema, pode fazer a próxima, tá bem? Então essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo bem grande e até amanhã. Fiquem com Deus.